Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Plano Global. Eu me chamo Douglas. Se você está acompanhando a nossa série documental, já sabe que eu estou compartilhando cada detalhe da minha jornada para tirar a residência no Paraguai. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante: dinheiro. Quando eu comecei esse processo de residência no Paraguai, a primeira grande decisão que eu tive que tomar foi: ou eu ia contratar uma ajuda especializada, ou eu ia tentar fazer tudo sozinho. A diferença financeira é muito grande, mas os detalhes desse cálculo raramente são revelados com transparência. Nesse vídeo nós vamos analisar todos os custos, a documentação, transporte, hospedagem, a alimentação, as taxas oficiais, claro, o valor da assessoria em si. E no final você vai ter todas as informações para tomar uma decisão consciente, alinhada com os teus objetivos e, claro, com a tua realidade financeira. Então, como é de praxe aqui no canal, eu vou tentar mostrar para vocês o mais didático possível para vocês conseguirem entender a minha linha de raciocínio e verem as informações na tela de vocês. Então vamos lá. Quanto custa uma assessoria? Olha, isso é bem relativo. Aqui eu considerei como $1.500, mas esse foi o valor mais baixo que eu consegui encontrar até hoje. Se vocês olharem nos comentários aí do canal, é mais ou menos esse o valor que as pessoas cobram. Quando eu fui fazer, me cobraram de 13 a 16 mil reais. É que depende o que você vai pedir lá, mas ficava em média de 13 a 16 mil reais por pessoa. Algumas assessorias incluem também o RUC e carteira de motorista, mas claro, esse é um valor pago à parte, um valor adicional. Sei lá, $300, $150, cada um vai ter o seu preço por fora. Esses $1.500 para a documentação da residência em si, e não está cotado a carteira de motorista e o RUC. À primeira vista, isso parece um valor alto, mas justo pela conveniência, né? Mas não é tão simples assim. Eu vou te explicar o porquê. Porque o valor da assessoria inclui isso aqui, ó. O acompanhamento completo, a orientação com os documentos, a tradução, se você precisar lá não entender muito bem o espanhol, eles vão te ajudar lá na hora de fazer o trâmite. E o transporte local, eles vão te buscar no hotel até os órgãos públicos e depois te devolver para o hotel onde você está hospedado. Mas aqui tem uma coisa que a maioria das assessorias não deixam claro já logo de início. Você vai ter uma série de gastos extras, pode encarecer bastante a tua residência. Sem contar também que geralmente eles fazem em Assunção. Então você vai ter que fazer uma viagem para a capital, que é um pouquinho mais distante. Ele não inclui documentos no Brasil, viagens, alimentação e hospedagem. Esses custos ocultos que não incluem, pode ser um grande vilão, porque você vai olhar que é só 8.500, mas não é só esse 8.500. Sempre tem um custo a mais. Então esses custos a mais, esses custos ocultos são esses daqui. Os documentos no Brasil. Eu gastei R$ 234. Claro, essa foi a minha realidade. Você pode gastar muito mais do que isso ou muito menos. Tem estados que cada apostilamento já chega nesse valor de R$ 234, quase chega nesse valor de R$ 234. Mas tem outros estados que vão ser mais baratos. Eu coloquei como 3 viagens, porque você terá que obrigatoriamente ir 3 vezes até o Paraguai e até Assunção. No meu caso, teria dado menos lá, se eu tivesse ido até a Cidade Oeste, né? Mas como eu estou calculando até Assunção e do meu endereço até lá, então são R$ 3.885 em combustível para as 3 viagens. 9 dias de hospedagem, que você vai obrigatoriamente ter que ficar lá, né? Só que aqui eu dividi em 3 viagens de 3 dias. Então, tô calculando aqui que você tenha que ficar pelo menos 3 dias úteis lá. Eu boto isso aqui como uma margem de erro, porque não depende só da assessoria. Às vezes o sistema do Paraguai cai, às vezes dá algum problema, faltou alguma coisinha, então eu acho muito arriscado você ir e conseguir fazer tudo num dia só. Então eu sempre boto 3 dias aqui para garantir que tudo vai correr bem. Então de hospedagem nós temos R$ 1.760 nesses 9 dias. Eu tô também calculando ali uma diária de R$ 170, alguma coisa nesse sentido, que foi perto do que eu consegui quando eu fui, né? Então, R$ 1.700. Se pesquisar melhor, talvez você consiga um preço mais atrativo na hospedagem. Carta verde, se você for de carro, então você vai ter esse custo com a carta verde do seu automóvel, R$ 360. E os itens de segurança, R$ 120, porque lá eles são bem exigentes na questão do extintor e também no triângulo. Então, se você passar na ponte, ele vai ver o pessoal vendendo, compre, porque se você for parado lá na frente, vai ter uma multa para você também. E aí, alimentação, eu botei R$ 100 por dia nesses 9 dias que você vai ficar por lá. R$ 900 como alimentação, acho bem tranquilo. R$ 100 por dia dá para comer tranquilamente. Claro, não vai ser restaurante luxuoso, mas R$ 100 por dia acho bem viável e bem plausível você conseguir. Então nós temos um total estimado de R$ 7.259 com esses gastos extras.
Somando com os 8.500 da consultoria, nós vamos ter um gasto de R$ 15.759. Então, não são só aqueles 8.500. Você pode ver aqui que quase dá o preço de uma outra consultoria, só de gastos extras que você não estava contando antes. Então, essa é a informação mais valiosa que você precisa tirar desse vídeo. Tem custos ocultos, você tem que avaliar tudo com muito critério e muito cuidado para não ser pego de surpresa na hora de fazer teu processo. Eu vou te explicar agora como é que funciona o cronograma quando você faz com assessoria, porque muito provavelmente você vai ter que fazer 3 viagens até lá. Eu vou te explicar isso agora. As assessorias geralmente fazem o trâmite por assunção mesmo, ok? Então você vai ter que ir até lá. Na primeira delas você vai dar a entrada nos documentos, tirar impressão digital, fazer sua foto, etc. Mas nesse caso aqui é para a residência. Você vai ter que tirar a residência antes de qualquer coisa. Na segunda viagem, você vai ter que ir lá e retirar esses documentos de residência. Em média, é uns 40, 45 dias para você obter esses documentos por assessoria ou se você for fazer sozinho dessa forma também. Então você vai ter que ir lá uma segunda vez para buscar os documentos da residência e aí já poder dar a entrada na cédula paraguaia. E aí você consegue ficar mais uns 2 ou 3 dias e já dá a entrada na cédula paraguaia. Deu a entrada na cédula paraguaia, pode voltar para o Brasil. E aí você vai ter que fazer uma terceira viagem para ir buscar esses documentos. A cédula paraguaia geralmente demora de 90 a 100 dias para ficar pronta. Então isso não é um prazo exclusivo da assessoria, é o prazo do governo mesmo. Então é muito difícil você conseguir antecipar esse prazo, tá? Esse é o prazo padrão para expedição de cédula paraguaia para estrangeiro pela primeira vez. Lembrando disso, se você vai dar entrada pela primeira vez, esse é o prazo, não tem muito como fugir disso. Então o tempo aproximado vai ser de 6 meses e geralmente é feito por assunção, como eu comentei antes com vocês, tá? E aí, claro, nessa terceira viagem você vai retirar a sua cédula e aí já pode dar entrada na sua carteira de motorista ou o RUC, se for a sua vontade, se for o seu interesse. E fazendo pelo Migramóvel, como que vai funcionar? Como que acontece? Vou analisar todo o processo de fazer sozinho e vou mostrar para vocês a minha experiência, o que eu gastei e como que vai funcionar. Então, esse aqui são os custos reais que você vai ter para fazer o Migramóvel sozinho. Os documentos no Brasil, R$ 234. Eu te falei, no teu estado pode mudar muito esse valor, pode ser muito mais caro ou muito mais barato. E aqui eu botei transporte, 2 viagens. Por que eu botei 2 viagens? Porque eu consegui fazer a maior parte do processo em uma viagem só. Eu dei a entrada na segunda-feira na residência, peguei a residência no sábado e na próxima semana, na outra semana, eu já consegui dar a entrada na cédula. Então me economizou uma viagem a mais para o Paraguai. Então, de vez de fazer 3 viagens, eu consegui fazer em 2 viagens. Por isso que meu custo foi de R$ 1.860 aqui. Em contrapartida, na hospedagem você vai ter que gastar um pouquinho mais, porque você vai ter que ficar pelo menos 15 ou 16 dias para dar andamento nesse processo. No meu ver, não vale a pena você já estar lá. Não faz muito sentido você voltar para depois de uma semana voltar lá para dar continuidade no processo. Eu botei 16 dias de hospedagem aqui porque você vai ficar lá pelo menos uns... Talvez até consiga fazer mais rápido, mas vamos colocar 16 dias aqui. Então, utilizando a média de valor que eu gastei, que foi R$ 170 a diária, esse aqui vai ser o valor, 2.720. Claro, isso aqui também é muito relativo. Se você conseguir uma hospedagem muito mais barata do que a minha, o valor vai cair significativamente, né? Tem gente que consegue hospedagem por R$ 100, R$ 80 a diária. No meu caso, a minha custou 170. Você pode economizar bastante nessa hospedagem aqui também. O deslocamento lá dentro do Paraguai, eu fiquei no Brasil, atravessava a ponte e pegava Uber. Então dava mais ou menos R$ 10 por viagem, R$ 15 por viagem, 20 no máximo. Então eu botei aqui R$ 160 com deslocamento lá dentro, tá? Claro, se você ficar perto dos órgãos, você também não vai ter nem esse custo aqui. Você consegue fazer tudo a pé. Os locais não ficam muito distantes um do outro, então é possível sim fazer a pé. Vai requerer um pouco de condicionamento físico, mas não é nada absurdo. Se você quiser fazer a pé, é uma possibilidade também. É só você se organizar e pegar uma hospedagem num local mais próximo ali, mais centralizado. Você consegue se organizar nesse sentido. As taxas oficiais, que é a taxa que você vai pagar diretamente para o governo paraguaio. 2.740 foi quando eu fiz. Agora, em julho, teve um pequeno reajuste. Talvez vai aumentar aqui para uns 2.800, 2.900 reais. Sempre dá uma olhadinha no site oficial do governo para não ter surpresa. E para garantir também, sempre leve dinheiro a mais. Sempre leve um trocadinho a mais, porque a gente nunca sabe o que pode dar de errado lá se você precisar de um dinheirinho a mais, ok?
Quando eu fiz foi 2.740. Vamos colocar que agora tá R$ 2.800 a taxa oficial. Essa taxa você vai ter que pagar de qualquer forma, não tem como fugir disso aqui, tá? Fazendo pela assessoria ou fazendo sozinho, essa taxa aqui é do governo paraguaio, que você vai pagar diretamente para eles, ok? Alimentação. Para esses 16 dias eu coloquei R$ 100 por dia de alimentação. Dá para comer mais barato? Dá, com certeza absoluta. Mas eu botei ali um valor médio de R$ 100 a diária. Também você pode gastar muito mais do que isso, né? Então isso vai depender muito. Então vamos colocar R$ 100 por dia durante 16 dias para alimentação, R$ 1.600. E aqui a carta verde e itens de segurança. Eu coloquei no cálculo aqui, incluí esses dois valores aqui no cálculo. No valor total está incluído isso. Mas se você for de carro, deixar seu carro em Foz do Iguaçu, atravessar a ponte e não atravessar com seu carro, você não vai ter esses dois custos aqui de carta verde e itens de segurança. Também é outra estratégia que você pode fazer. Ir até Foz do Iguaçu com seu carro, fique ali, atravesse a ponte e só pegue transporte dentro do Paraguai. Se você não conhece muito bem o Paraguai, talvez seja uma até melhor, porque você vai pegar o Uber e dizer onde é que você quer ir e vai ficar muito mais fácil. Vai chegar lá no local que você precisa. Dirigir lá dentro é bem confuso, é bem problemático. Sem contar que você pode perder até 2 horas para atravessar de carro a ponte. 2 horas para ir, mais 2 horas para voltar. Então imagina, 4 horas do trânsito só para atravessar a ponte. Enfim, é só dicas que eu posso dar para vocês do que eu vivi, do que eu percebi lá. Então, incluindo a carta verde e os itens de segurança, nós temos R$ 9.794 de custo para fazer sozinho, certo? Como que funciona o Migramóvel? O Migramóvel acontece em cidades específicas, tá? Fora de Assunção, obviamente. O Migramóvel é um programa itinerante para descentralizar, para tirar da capital essa burocracia. Você consegue fazer nas outras cidades para você não ter que se deslocar até Assunção. Então você vai fazer tudo em Ciudad del Oeste, estou falando no meu caso, pode ser em Pedro Juan Cabaleiro ou em alguma outra cidade que você queira fazer. Todos os órgãos vão estar no mesmo local, então você não vai ter esse deslocamento, procurar órgão para cá, órgão para lá, vai estar tudo no mesmo local. Uma sala aqui, uma sala ali, uma fila lá, uma fila aqui, é tudo no mesmo local. Para mim, eu vejo como vantagem também ser mais perto da fronteira, porque você não precisa se deslocar até Assunção, você vai apenas até Ciudad del Oeste, e você vai fazer menos viagens, 2 ao invés de 3, como eu comentei com vocês antes. Um ponto de atenção é que as datas são fixas, não existe, vou chegar a fazer o Migramóvel semana que vem, isso não existe. As datas são fixas e acontece por um período programado ali. São 3 ou 4 por ano. Dependendo da cidade, às vezes menos. Então você tem que se organizar para fazer naquela data específica. Você não consegue fazer, vou fazer no Migramóvel amanhã. Não. Você não vai conseguir fazer pelo Migramóvel amanhã. Pelo Migramóvel é só na data específica. Você tem que olhar e consultar lá no site. Falando nisso, eu deixei o calendário completo dos próximos Migramóveis de 2025 no meu e-book. O link está aqui na descrição, dá uma olhadinha ali. Então agora vamos para uma comparação prática desses valores. Vamos lá. Aqui estamos considerando uma pessoa, nesse cenário aqui, fazendo pela assessoria ou pelo Migramóvel. A assessoria vai custar R$ 15.759, a gente acabou de ver os custos nos slides anteriores. E fazendo pelo Migramóvel, R$ 9.794. E aqui ainda, lembrando que eu não estou jogando o valor lá embaixo. Estou sendo bem conservador e não sendo muito econômico, não. Se vocês quiserem, vocês ainda conseguem baixar muito esse valor aqui. Mas dessa forma como está, como a gente mostrou para vocês, a economia é de R$ 5.965 para uma pessoa. Para 2 pessoas, os custos já são esses aqui. A assessoria vai te custar R$ 21.350. Pelo Migramóvel, R$ 12.534. Então, se vocês perceberem bem, não vai dobrar o valor aqui, né? Porque, obviamente, a hospedagem você não vai ter que pegar 2. Você vai dividir a mesma hospedagem com 2 pessoas. Então, não são todos os gastos dobrados. A única coisa que realmente vai dobrar aqui é a taxa do governo, porque são 2 processos e realmente você paga por pessoa lá. Não tem como fugir disso. Mas os outros custos não vão. Então, aqui, a diferença vai ficar de R$ 8.816. Você já começa a perceber onde que eu quero chegar aqui. Mas não para por aí. Eu vou mostrar para vocês o que um inscrito do canal me mandou aqui. Olha só. Opa, fizemos 5 vistos, sendo 3 Mercosul e 2 cédulas. Gastamos 16.700.000 guaranis. R$ 12.400 mais ou menos. Não usamos assessoria. Levamos 7 meses para o trâmite. Com assessoria custaria R$ 35.000. Eu deixei esse comentário aqui por último para ilustrar para vocês como que vai aumentando exponencialmente fazendo com assessoria, mas isso não é verdade
fazendo sozinho. Vai multiplicar são só as taxas realmente. Então imagina, para 5 pessoas custaria 35 mil reais. Eles gastaram 12.400. De 12.400 para 35 é absurda a diferença. Os números não mentem, né? Eu não preciso ficar tentando convencer vocês de que é mais barato. E lembrando que esses 7 meses aqui não muda muito o prazo se ele tivesse feito com uma assessoria, porque como eu comentei antes, o prazo não tem a ver com a assessoria em si, mas sim com o governo paraguaio, a velocidade que eles agilizam o trâmite. Vamos lá nas vantagens da assessoria, porque ambos os processos vão ter vantagens e desvantagens, tá? Eu não quero puxar só para um lado, eu vou falar das vantagens de cada um dos processos. Vamos lá. Para mim, o que eu vejo, as vantagens da assessoria, conveniência. Você não vai precisar se preocupar com nada, só vai pagar, tem que ir até lá, óbvio, isso não vai ter como escapar, assinar os documentos, depois não se preocupar com muita coisa. Você vai ter um acompanhamento especializado. O pessoal tem muita dúvida, faz cópia autenticada no Brasil ou no Paraguai? Apostila, o que é apostila? Apostila aqui, apostila lá? Enfim, eles vão te dar esse suporte, você vai poder entrar em contato com eles e tirar todas as suas dúvidas. Vai ter também um suporte linguístico, né? Se você não entende muito bem o espanhol ou não sabe muito bem falar espanhol, na hora do fazer o seu processo é muito importante porque, como eu já comentei nos vídeos anteriores, é um pouquinho difícil entender o espanhol deles. Eles misturam muito o Guarani com o espanhol e aí fica bem difícil de entender, tá? Isso eu preciso concordar que é difícil mesmo. E aqui você vai ter menos risco de erro, porque vai ter um profissional te acompanhando, então dificilmente o cara que faz isso diariamente vai cometer um erro, esquecer de algum documento que era importante. Muito dificilmente isso vai acontecer. E eu acho ideal para quem não quer lidar com a burocracia, né? Quem o cara não quer ficar se estressando, lidando com repartição pública, quem não quer se incomodar com isso, realmente a assessoria ganha disparado. Não tem nem o que contestar nesse respeito. Mas a assessoria também tem suas desvantagens. O que eu penso ser um alto custo, principalmente se você vai fazer em mais pessoas. Se você tem uma família de 3, 4, 5 pessoas, o custo vai aumentar exponencialmente. Geralmente eles te dão um desconto ali para você fazer com mais pessoas, mas não é um desconto muito significativo. Não acho que você vai ganhar 60% de desconto no processo de 5 pessoas. Não vai acontecer isso. Mais viagens, você vai ter que obrigatoriamente fazer mais viagens, porque como ele faz em Assunção, demora 45 dias para tirar a residência, depois você vai lá pegar a residência e dar entrada na cédula, que são mais 90 dias. E aí depois mais uma viagem para retirar a cédula. Então não tem muito como escapar. Vão ser 3 viagens fazendo com assessoria. O deslocamento até Assunção eu também acho uma desvantagem porque vai ser mais longe. Depende de onde você está, talvez possa valer mais a pena, porque você pega um voo direto a Assunção. Você desembarca em Assunção. Mas talvez não seja para todo mundo. Porque no meu caso seria mais interessante fazer em Ciudad del Este. É muito mais perto porque eu posso ir de carro. E aqui a dependência de terceiros. Você vai precisar de alguém para fazer tudo para você. Sempre você vai precisar de alguém para resolver o seu problema. Você não vai ter autonomia para conseguir fazer nada sozinho. Você vai delegar para ele. Ele vai fazer, vai te entregar o serviço, mas às vezes pode acontecer alguma coisa no meio do caminho que essa pessoa vai ter que resolver para você. Você não vai ter essa autonomia para fazer. E aí entra no próximo item que eu acho também que é menos controle do processo, né? Você vai ficar meio engessado. Você vai ficar dependente dos processos internos dessa consultoria que você contratou. Então vamos agora para as vantagens do Migramóvel. O que eu considero primordial aqui é a economia de verdade. Vocês viram nos slides anteriores ali. Quanto mais processos você vai fazer, mais economia você vai ter. Mas no mínimo 5 mil reais você consegue economizar nessa brincadeira. Pelo menos 5 mil você consegue economizar. Aí a segunda vantagem que eu acho é mais autonomia. Se você quiser fazer a residência agora e a cédula só daqui a 6 meses, ano que vem eu quero fazer a cédula, você pode fazer. Entendeu? Você pega lá a residência, vem embora no sábado, depois você volta para fazer. Claro, vai ter um problema aqui que os documentos não vão estar mais válidos, você vai ter que reemitir todos os documentos, mas você tem essa autonomia, você pode decidir, escolher quando quer fazer ou não fazer. Outra vantagem que eu vejo é menos viagens, né? Como eu comentei. Você vai gastar mais na hospedagem, você vai ficar 16 dias corridos, 15 dias corridos, mas só vai ir uma vez, volta para casa e depois, daqui a 90 dias, 100 dias, você só vai lá buscar a sua cédula paraguaia porque a residência já ficou pronta no sábado. Então, você economizou uma viagem. A outra vantagem aqui para mim é o processo ser feito em Ciudad del Este ou cidades menores. Pedro Juan Caballero também você pode fazer. Encarnação você pode fazer também. Então, dependendo de onde você está, pode ser muito mais perto e mais viável, né? Pode ser que você se deslocar até Assunção sempre para fazer esse processo. Você aprende como funciona. Se você fizer sozinho, você vai ter domínio sobre o seu processo. Você vai entender como é que funciona
Você vai lidar com a burocracia de um outro país e já vai mais ou menos entender como que funciona o processo, como é que você é tratado lá. Isso aqui é uma coisa que não vai ter preço, né? Você não vai aprender isso aqui de outra forma. Não existe um curso para você aprender como lidar com a burocracia, principalmente de outro país. Ah, e aqui eu vou incluir mais uma vantagem de fazer pelo Imigramóvel, que você usa os mesmos documentos que você utilizou para a residência e você pode utilizá-lo para a cédula. Aí você não vai ter que remitir todos os documentos aqui no Brasil e os documentos lá no Paraguai e correr atrás daquela dor de cabeça toda para fazer os documentos de novo. Vai retirar os documentos no sábado com os originais e aí esses mesmos documentos ainda vão estar dentro da validade. E aí você consegue dar trâmite na sua cédula paraguaia com exatamente os mesmos documentos. Vai te poupar muita dor de cabeça e também algumas centenas de reais. As desvantagens que eu vejo do Migramóvel são essas aqui. A primeira delas é que você precisa estudar o processo. Cara, eu pesquisei durante um ano praticamente para ter certeza mais ou menos do que eu ia fazer. Eu cheguei lá e eu descobri que eu não tinha todas as informações necessárias para o processo inteiro. Eu estava muito mais bem informado do que a maioria das pessoas lá na fila, porém eu não tinha todas as informações. Então, essa é uma desvantagem. Você precisa ler muito bem, procurar muita informação está desatualizada, muita gente fala coisa que já não vale mais, já mudou a lei. Então, é muito confuso pesquisar isso. Mas eu compilei todo o processo no meu e-book. Se você quiser dar uma olhadinha ali, tá o passo a passo. Você não vai passar nem 10% dos problemas que eu passei, tá? Pode ter certeza. Tá tudo bonitinho ali. O pessoal tem elogiado muito o meu guia Migramóvel. O link tá na descrição do vídeo. Outra desvantagem é a barreira linguística. Como eu já falei nos vídeos anteriores, o espanhol deles é bem difícil de entender realmente. Eu não vou mentir pra vocês. Eles misturam o Guarani com o espanhol e eles falam muito rápido. Você vai ter que perguntar 2 ou 3 vezes para entender efetivamente o que eles quiseram dizer, tá? Realmente é uma desvantagem. Se você não fala espanhol, se você falar espanhol, vai tirar de letra, tá? Tá tranquilo. Outra desvantagem é que você vai ter mais responsabilidade. Você vai ter que cuidar de todas as etapas do processo, se certificar de que fez tudo certinho, para não faltar nada. Chegar lá na hora, lembrar que esqueceu de trazer um documento do Brasil, entendeu? É uma desvantagem. Se você fizer todo o passo a passo certinho, não tem problema. Mas sempre tem esse risco de você ter esquecido algum detalhe que era importante. Mas, para isso também tem o meu guia ali, que quiser dar uma olhadinha, tá na descrição do vídeo. Você vai precisar lidar com a burocracia, e isso aqui eu não preciso nem comentar com vocês. É chato. Se é chato no Brasil, imagine num outro país com as regras diferentes, com exigências diferentes. Não é uma coisa super prazerosa de fazer. Pode ter certeza que vai ter esse funcionário que vai te atender muito bem, mas vai ter aquele funcionário que não tá nem aí, ó. Se quiser faz, se não quiser também, tanto faz. Não é problema dele. Você vai passar por isso também, tá? Não vou mentir pra vocês. E a última desvantagem que eu coloquei aqui é que precisa seguir o calendário fixo. Isso que eu comentei com vocês antes. Não dá pra você fazer o Migramóvel amanhã. Você pode ir até lá e fazer o processo, mas vai ser aqueles 45 dias igual fazer com assessoria. Se você quer usar o benefício de conseguir adiantar o teu processo, ganhar em 5 dias a tua residência, aí você precisa ir naqueles dias específicos. Você pode entrar no site do governo paraguaio e procurar lá, tá lá, ou tem no meu guia também o calendário completo das próximas edições que vão ter ainda nesse ano. O ano já tá acabando, então não vão ter mais muitas edições esse ano. Se você quer se organizar, se organize para tentar fazer o mais rápido possível. A assessoria pode ser ideal para quem? Eu deixei aqui mais ou menos resumido para quem que pode ser interessante a assessoria. Para quem valoriza conveniência acima da economia, o cara não quer se preocupar com nada, só quer pagar, tem dinheiro para pagar, não faz diferença para ele. Aí realmente pode ser a vantagem a pessoa escolher a assessoria. Para quem não fala absolutamente nada em espanhol, se a pessoa tem muita dificuldade em entender espanhol, sabe que vai se perder lá, então talvez seja mais fácil realmente pagar a consultoria, porque você vai precisar desse serviço. Para quem tem uma agenda muito restrita e pouca flexibilidade, entendo que muita gente comenta aqui nos meus vídeos, mas eu não tenho uma semana para ficar lá, 2 semanas. Aí você vai colocar na ponta do lápis, fazer os cálculos, se vale ou não a pena você pagar uma consultoria ou tirar esses dias para fazer os teus documentos e talvez passear, tirar umas férias, enfim. Você vai ter que ver, porque você não vai ficar os 5 dias lidando com isso. Se você fizer tudo certo, é 1 ou 2 dias. Os outros dias você pode ficar lá livre, passeando, fazendo compras, enfim. Mas você tem que colocar na ponta do lápis o que vale a pena para você. E para quem também prefere delegar completamente o processo, quem não quer se estressar com absolutamente nada, né? Eu quero conveniência, pago, não faz, não tem problema, prefiro pagar e não me estressar, só vou lá, tiro as fotos, assino os documentos e depois retiro os documentos prontos. Esse é o meu caso. Então aí realmente não tenho o que discutir, vai ser melhor a assessoria para essa pessoa. Em contrapartida, o Migramóvel pode ser a melhor opção para quem prioriza economia financeira. Talvez a pessoa precisa fazer 5, 4
processos. Então, talvez se torne inviável pagar o valor da assessoria. Então, talvez seja mais econômico fazer por conta própria mesmo. Não é a realidade de todos conseguir pagar o processo para a família inteira, né? Tem alguma familiaridade com o espanhol ou disposição para aprender o básico. Então, se você já sabe um pouquinho de espanhol, você vai conseguir se virar lá. Ou pelo menos tem disposição para aprender, não vai ser difícil aprender as coisas básicas para se virar lá, não vai ser difícil. Vai precisar dos dias das semanas, cumprimentos básicos, perguntas básicas, não vai ser nada muito elaborado. Quem consegue organizar documentos e seguir instruções detalhadas. Se você já é bom com processos, entende mais ou menos como funciona, que você vai ter que seguir passo a passo, para conseguir tal documento precisa dessas coisas. Para conseguir esse documento dessas outras coisas, então tá tranquilo, você vai tirar de letra, tá? Eu também não entendia muito dessas coisas e consegui fazer sozinho também. Então, se você tem uma afinidade com isso ou consegue entender com mais facilidade do que eu, vai ser muito mais fácil para ti do que foi para mim. E aqui o último que eu coloquei, valoriza a autonomia e conhecimento do processo. Pelo que eu comentei com vocês anteriormente. Você vai aprender uma coisa nova. Você vai descobrir como funciona esse processo e você vai poder fazer depois a sua residência permanente também. Perfeito, Douglas. Já mostrou quais são as vantagens e desvantagens de cada um, os custos do Migramóvel e os custos da assessoria, qual que pode ser melhor para um perfil ou para outro perfil e qual opção vai ser melhor para mim. Eu fiz 5 perguntinhas básicas aqui que vão te ajudar a achar essa resposta, tá? Como que você vai escolher a melhor opção? Essas 5 perguntinhas. Qual é o teu orçamento? Você tem dinheiro disponível para fazer? Ou você não tem tanto dinheiro disponível para fazer? Vai dar para fazer para 2 pessoas? Para uma pessoa só agora? A gente faz depois? Primeira pergunta é isso. Qual é o teu orçamento disponível para fazer? Segunda pergunta. Você fala espanhol? Não fala? Não tem problema, mas você está disposto a aprender o espanhol? Terceiro, você vai conseguir lidar com essa documentação sozinho? Quem comprou meu e-book já viu ali que eu deixei o mais organizado, detalhado e direto possível, né, para facilitar a vida de vocês. Dá uma olhadinha se você vai ou não conseguir organizar esses documentos que precisam. Vai responder bastante da sua dúvida. Quarto, você tem flexibilidade para viajar? Porque o Migramóvel acontece em datas específicas. Já está lá no site, mas pode haver alguma alteração. Mas são aquelas datas e não vai ter como mudar. Você vai conseguir planejar sua agenda para ir naquelas datas específicas? Isso vai te ajudar muito a decidir se você consegue fazer pelo Migramóvel ou vai ter que pagar uma assessoria. E o quinto e mais importante é, você prefere conforto ou economia? Não vai ter como os dois ao mesmo tempo. Ou você vai gastar um pouquinho mais de dinheiro para ter conforto, ou você não vai ter conforto, mas vai ter muita economia. É como tudo na vida. E aqui eu trouxe uma reflexão para vocês. A melhor opção é aquela que vai se alinhar com a tua realidade, tá? Eu não posso dizer que é melhor isso ou melhor aquilo. Eu estou defendendo que você não deve fazer com assessoria, só deve fazer pelo Migramóvel. Assim como eu fiz a minha escolha por mim mesmo. Eu fiz os cálculos, vi todos esses valores aqui e para mim não fazia sentido pagar assessoria. Tive um pouco de dor de cabeça porque eu precisei descobrir o processo, mas ainda assim, pelo conhecimento, pelo que eu consegui absorver do processo e pela economia que eu tive, eu ainda preferiria fazer pelo Migramóvel. Mas eu sei que não é a realidade de todo mundo e eu respeito isso completamente. Se você tem o dinheiro, se você pode pagar consultoria, assessoria, cara, nada te impede. Se é a melhor opção para ti, é isso que você deve fazer, tranquilamente. Mas a minha ideia com esse vídeo aqui é, você fazendo com assessoria ou pelo Migramóvel, é você estar informado, saber pelo que você vai passar. Você já deve ter visto como é difícil achar informação na internet. E se esse vídeo foi útil para você, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Deixa aqui nos comentários também qual opção que faz mais sentido para você, o Migramóvel ou assessoria. Se você optar por fazer sozinho, considere dar uma olhadinha no meu e-book, que tem um passo a passo ali, vai facilitar muito a tua vida no dia. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui no canal Plano Global. Até a próxima!